Olá, tudo bem? Eu, Claudete Pessoa, estou falando aí com você que vai enfrentar esse excelente concurso. Tribunal Regional Federal da 2ª Região, Rio de Janeiro e Espírito Santo. Excelente, né? E aí tem que estar preparado, tem que encarar todas as matérias do edital e uma delas é o regimento interno do respectivo tribunal. É um ato normativo que organiza o tribunal e traz várias regras de processamento perante a 2ª instância da Justiça Federal, ok? Da 2ª Região. E esse é o nosso objetivo, analisar esse ato normativo para que você consiga gabaritar as questões da sua prova. Nosso objetivo, nós estamos dando início a esse módulo teórico, onde nós vamos abordar os institutos ali apresentados no regimento interno. Não vamos fazer a leitura de todos os artigos, nós vamos, neste módulo intensivo, abordar aqueles assuntos muito exigidos na prova, ok? E aí tenha certeza que essa nossa parceria é uma parceria de sucesso rumo à sua posse. Como toda legislação específica, legislação orgânica, sempre recomendo muita cautela. Por quê? No estudo é isso mesmo. Por quê? Porque é uma legislação, é um ato normativo que muda demais, muda com uma frequência muito grande. E aí você deve estar antenado. Coloquei, né, essa legislação devidamente atualizada no nosso site, o superprofessores.com.br. Lógico, você também consegue essa legislação no site do próprio tribunal, né? Mas você também tem lá o download gratuito no nosso site Super Professores. Claro que, enquanto você estiver ativo como aluno Super Professores, você tem direito a todas as atualizações sem nenhum acréscimo, gratuitamente, ok? É um compromisso de qualidade da professora Claudete Pessoa e de toda a equipe Super Professores. Não poderia ser diferente. Fique tranquilo quanto a isso. Ah, Claudete, eu já vi o curso todo e agora? E as atualizações? Vou mostrar para você, vou sinalizar todas as atualizações após, né, a gravação deste módulo, que porventura aconteça. Tenha tranquilidade quanto a isso, tá bom? Eu respeito muito o meu aluno. Sempre lembrando, Claudete, quero treinar questões. E aí? Questões da última prova, das concursos anteriores. É uma excelente estratégia, só que em regimento interno tem que tomar muito cuidado, porque por conta da alteração muito constante deste ato normativo, né? Por isso. E aí é melhor que um professor tenha dado uma verificada se aquela questão lá dos concursos anteriores ainda é uma realidade, ok? É muito comum questões irem para o lixo, não servir para mais nada. O que eu vou fazer? Vou analisar as questões. Ah, de outros tribunais, de outros TRF, tudo é Tribunal Regional Federal, serve? Não serve. Por quê? Apesar de ser semelhante, apesar da missão ser idêntica, cada um é dotado de autonomia administrativa para se estruturar de acordo com a sua realidade, de acordo com a sua necessidade. Então, é outro cuidado que, né, não vai pegar questões de outros tribunais regionais federais para fazer, né, visando o treinamento deste concurso. Também não faça isso, é muito perigoso, ok? É um treinamento que pode ser um tiro no pé. O que eu sempre faço? Vou buscar questões de concursos anteriores, vou atualizar de acordo com a nova realidade, né, normativa. E, é claro, nunca é suficiente, vou elaborar muitas questões inéditas nos moldes da banca. Acredite, esse treinamento aí que eu faço com meus alunos já tem uma experiência de longa data e está dando muito certo. Os meus alunos gabaritam legislação orgânica, regimento interno, e com você vai ser do mesmo jeito, rumo à sua posse, ok? Então vamos aí dar início ao estudo do regimento interno do TRF, Tribunal Regional Federal da 2ª Região. Você, servidor federal, olha que remuneração, aumento garantido, perfeito.
perfeita oportunidade para você, para sua vida. Encara com vontade. Nós vamos ter aqui uma parceria, uma ajuda da nossa mascotinha, a Super Clau, trazendo aí alguns acréscimos, algumas informações importantes para o nosso estudo concurseiro. Vai ser um bate-papo cheio de conteúdo para você gabaritar as questões da prova, ok? E aí, não pode ser diferente, nós temos que localizar o TRF, né? Onde está dentro do panorama estrutural do Poder Judiciário do Brasil, né? Onde está o TRF? Qual é o nosso foco? Isso é muito importante, né? O Poder Judiciário recebe a missão constitucional, né? Qual a principal missão? Não é a única, mas qual a principal missão do Poder Judiciário? Solucionar os conflitos de interesse, buscando a paz social, ok? E aí, para cumprir esta missão, o Poder Judiciário se organiza, se estrutura. Tem um órgão máximo, o Supremo Tribunal Federal, o guardião constitucional, não é isso? E aí, a Emenda Constitucional 45 de 2004 também criou um outro órgão de incumbência, né? De abrangência nacional, mas um órgão puramente administrativo, que é o Conselho Nacional de Justiça. A partir, né, desses dois órgãos de amplitude nacional, nós temos aí a estrutura do Poder Judiciário subdividida em órgãos, né, da Justiça especializada e órgãos da Justiça comum. 3 matérias mereceram estruturas próprias, isso no âmbito federal, Justiça Especializada Federal, que foi trabalho eleitoral e militar. Nós temos aí da Justiça do Trabalho, na Justiça Eleitoral e na Justiça Militar, órgãos próprios de primeira instância, segunda instância e instância especial. O Tribunal Militar, esse órgão de segunda instância, somente é instalado em tempo de guerra, mas está lá a sua previsão constitucional, ok? E nós temos também os órgãos da Justiça comum, que foram estruturados em áreas. Nós temos aí a Justiça Estadual, a Justiça Distrital e a Justiça Federal, com órgãos próprios de primeira instância, órgãos próprios de segunda instância e um único órgão a exercer a instância especial, que é o Superior Tribunal de Justiça. E olha só que lindo, né? Olha só que fácil que ficou isso aqui. O nosso foco: Tribunal Regional Federal da Segunda Região. Esse é o nosso foco. Olhando, percebendo, ciente desse panorama da estrutura do Poder Judiciário Nacional, nós vamos entender que nós vamos estudar o quê? O regimento interno, o nome já está dizendo, né? A própria nomenclatura ajuda, o que está regulamentando a estrutura, a composição e o funcionamento deste órgão de segunda instância da Justiça Comum Federal, de uma região, que é a segunda região, que abrange o estado do Rio de Janeiro e o estado do Espírito Santo, ok? E aí, a Constituição Federal, no artigo 106, traz lá o rol dos órgãos da Justiça Federal. Olha só que importante que a Super Clau traz pra gente. São órgãos da Justiça Federal: os tribunais regionais federais, órgão de segunda instância, e os juízes federais, que são os órgãos de primeira instância da Justiça Federal. Então, os tribunais regionais, pelo duplo grau de jurisdição, têm a missão precípua, né? Não é única, não é exclusiva, mas a missão precípua de quê? De rever as decisões dos órgãos da primeira instância. O interessante é que nós temos aqui os órgãos de primeira instância, órgãos singulares, e os órgãos de segunda instância, órgãos colegiados, com uma estrutura, né, integrante desta segunda instância. E é disso que nós vamos tratar, conversar, né? É um bate-papo concurseiro, é assim que eu prefiro tratar as nossas várias legislações específicas, porque fica mais fácil. E aí o artigo 107 da Constituição Federal traz lá o comando constitucional com uma estrutura mínima. Olha só, tribunais regionais federais, vocês têm uma base constitucional de estruturação.
A sua composição, cada Tribunal Regional Federal deverá ter no mínimo 7 juízes. Opa! Cuidado com o detalhe. Se você está começando agora nesse estudo concurseiro, às vezes você pode se atrapalhar com um detalhe assim tão pequeno que você precisa estar atento. Olha só, tribunais regionais, 7 juízes no mínimo. Ué, Claudete, você não falou que os juízes são os órgãos de primeira instância e que os tribunais regionais são os órgãos de segunda instância? Que história é essa de juízes, órgãos de primeira instância, nos tribunais regionais, órgãos de segunda instância? Olha só, nos tribunais regionais federais atuam os magistrados de segunda instância. São eles os desembargadores, ok? A magistratura, ela assim se constitui. Magistrado de primeira instância, juízes, substitutos ou juízes de direito. Magistrado de segunda instância, desembargadores. E magistrado de instâncias especiais e extraordinárias, os ministros. Exatamente. Só que, lato sensu, no sentido amplo, nós verificamos em várias legislações, inclusive no âmbito constitucional, a palavra juízes, no sentido de magistrados, ok? Não é o que acontece aqui. Aqui é a terminologia específica designando magistrados de primeira instância, juízes federais, que não se confunde com esses 7 juízes aqui. O Constituinte, na realidade, ele quis dizer, no mínimo, 7 magistrados, que na verdade, especificamente, eles são designados desembargadores. Entendido isso? Não pode tropeçar nesses detalhes pequenos, né? Que às vezes na hora do nervoso na prova dá aquele baque e erra por bobeira. Deus me livre, nem pensar. Então, olha lá, os tribunais regionais federais, órgãos de segunda instância da Justiça Federal Comum, tem que ter, no mínimo, pelo comando constitucional, 7 magistrados, 7 desembargadores. Lato sensu, 7 juízes, ok? Recrutados, quando possível, na respectiva região, nomeados pelo presidente da República, dentre brasileiros com mais de 30 e menos de 65 anos de idade. Nesta composição, deverá ser observada a seguinte regra: deste total, de magistrados e desembargadores dos tribunais regionais federais, 1/5 desses desembargadores são escolhidos dentre advogados com mais de 10 anos de atividade profissional e membro do Ministério Público Federal. O Ministério Público Federal é um ramo do Ministério Público da União. O Ministério Público da União é constituído de 4 ramos: Ministério Público Federal, Ministério Público Militar, Ministério Público do Trabalho e Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, certo? Qual desses ramos aqui que vai estar concorrendo a essa vaga de desembargador do TRF? Membro do Ministério Público Federal, que tenha mais de 10 anos de carreira. O 5º constitucional, certo? E os 4/5 restantes das vagas serão preenchidas mediante promoção, que é um desenvolvimento funcional, promoção de juízes federais com mais de 5 anos de exercício. E essa promoção, esse desenvolvimento funcional, observa 2 critérios: antiguidade e merecimento alternadamente, ok? Esse desenvolvimento funcional observa principalmente as regras contidas no artigo 93 da Constituição Federal. Então aqui está o comando constitucional para a composição dos TRF. No mínimo, 7 desembargadores, que observado o 5º constitucional, ok? E aí, chegando no regimento interno do TRF da 2ª região, nós vamos verificar que, olha só como se estruturou o Tribunal Regional Federal. Observa o comando constitucional e se estrutura de acordo com a sua necessidade. O TRF da 2ª região, com sede no Rio de Janeiro e jurisdição, o alcance jurisdicional nos estados do Rio de Janeiro e Espírito Santo, compõe-se de 27 desembargadores federais. Percebeu? Tá errado? Não, era no mínimo 7 juízes, 7 magistrados e
o TRF se constitui de 27 desembargadores federais. Perfeito. Comando constitucional atendido, né? E aí os desembargadores federais têm, lógico, jurisdição em todo o território da segunda região, certo? E aí o próprio regimento interno, no artigo 26, ele reproduz o comando constitucional, né? Com alguns detalhes a mais. Então, olha lá, diz lá o regimento interno, são 27 desembargadores federais. Nesta composição, se observa a magistratura representativa e a magistratura de carreira de acordo com o que determina a Constituição Federal. Eles serão todos nomeados pelo presidente da República, sendo 1/5 dentro de advogados, com mais de 10 anos de atividade, né, profissional, membros do Ministério Público também com mais de 10 anos, de acordo com o comando constitucional, e acrescenta aqui exigido notável saber jurídico e reputação ilibada, ok? Notável saber jurídico e reputação ilibada. Além do 5º constitucional, nós temos a magistratura representativa, 4/5 dessa composição, são desembargadores que vem o quê? Da magistratura de carreira, que começaram como magistrado, como juízes substitutos, fizeram concurso para juiz substituto, depois foram promovidos a juízes federais e depois chegaram a, via desenvolvimento funcional, promoção mesmo, ou acesso, tanto faz, ok? Chegaram à condição de magistrado de segunda instância, desenvolvimento funcional, ok? Aí tem que ter 5 anos de exercício, de acordo com o comando constitucional, observar esses 2 critérios alternados de antiguidade e merecimento, com o procedimento todo verificado aí neste desenvolvimento funcional, ok? E aí o tribunal encaminhará ao presidente da República lista tríplice, tanto no caso de preenchimento da vaga pelo 5º constitucional, quanto no caso de promoção por merecimento de juízes federais. Esses 2 casos se exige a formação de lista tríplice. O presidente da República recebe uma lista tríplice e livremente escolhe um dos 3. Não é o mais votado, é um dos 3. É livre escolha? É uma livre escolha restrita a 3 nomes, mas é. Ele pode escolher o menos votado, o presidente? Pode. Entendido isso? Isso é muito importante. E aí, na antiguidade, não. Na promoção por antiguidade, será indicado, né, o juiz federal mais antigo, que somente poderá ser recusado pelo tribunal pelo voto fundamentado de 2/3, porque é muita coisa. Como assim? Não vai me promover desembargador? Por que está sendo recusado? Tem que ter um quórum qualificado, 2/3 do TRF, do tribunal, ok? Conforme um procedimento próprio, tem que ser assegurada ampla defesa, né? Os critérios são objetivos, porque que esse juiz federal, que é o mais antigo e que se manifestou pela promoção, né? Por que ele não vai ser promovido? Por que ele está sendo recusado pelo tribunal? Entendeu? Aí tem que ter um procedimento próprio, tem que ser observada ampla defesa. Entendido? Ok? Bom, e aí, olha só como se preenche as vagas da magistratura representativa, ou seja, do 5º constitucional. Em se tratando de vaga do 5º constitucional, você já falou, a gente já conversou. Lista tríplice. Marcão, de 5º constitucional, eu ouvi dizer que era uma lista sêxtupla. Sim, é verdade, você não está errado. Mas a lista sêxtupla é elaborada pelo tribunal. Olha só o que está escrito aqui no regimento interno, artigo 27 e também no 34. Está sempre aqui a nossa legenda, né? O artigo respectivo. O tribunal encaminhará ao presidente lista tríplice na vaga do 5º. O tribunal. Mas para ele, tribunal, chegar a essa lista tríplice, é claro que observou a regra geral do 5º constitucional, né, do artigo 94 da Constituição Federal. Olha lá, o regimento interno reproduz isso. Em se tratando de vaga do 5º constitucional, o tribunal, através de seu presidente,
solicitará, conforme o caso, ao Conselho Federal da OAB ou ao Ministério Público Federal. Por que conforme o caso? Vagou, ocorreu vacância do cargo de desembargador. Que a primeira coisa vai se verificar. Esta vaga, qual o critério de preenchimento? Quinto constitucional ou magistrados? Quinto constitucional. Dentro do quinto constitucional, esta vaga de desembargador deve ser preenchida por desembargador oriundo da classe dos advogados ou oriundo do Ministério Público Federal? Ah, da classe dos advogados. Percebeu? Então é assim que se processa. Aí o presidente do tribunal solicita a instituição respectiva que em até 20 dias úteis se forme uma lista sêxtupla. E aí cada instituição tem lá o seu procedimento para a confecção dessa lista sêxtupla. Como eu dou aula do Ministério Público da União, eu conheço todo esse procedimento para elaborar a lista sêxtupla no Ministério Público. Mas interessa isso pra gente? Não. Então a gente tem que ter foco no edital. Pra quê? Que você precisa saber do detalhamento, né, do procedimento da lista? Não precisa. Você tem que saber que as instituições vão enviar essa lista sêxtupla, né, cada uma a sua, para o tribunal. O tribunal, recebendo as indicações, né, o presidente faz o quê? Designará uma data, uma sessão para a formação da lista tríplice, observado o intervalo mínimo de 20 dias entre a designação e a realização da sessão plenária para eliminar 3 e formar a lista tríplice. Porque tem que ter 20 dias, né? Para que os desembargadores pesquisem, conheçam os candidatos ali indicados na lista sêxtupla, ok? Então aí o tribunal recebe a lista sêxtupla de cada uma das instituições, reduz essa lista a uma lista tríplice e encaminha ao presidente da República para que este livremente escolha um dos 3 e realize a nomeação. O que é nomeação? Ato de provimento de cargo público, ok? Ato de provimento de cargo público, e esse ato que preenche cargo público vai definir o titular do cargo, certo? Com certeza. Formada a lista tríplice, o presidente envia para o presidente do tribunal, envia ao presidente da República para a escolha, né? E aí a escolha dos nomes que comporão a lista tríplice far-se-á em sessão pública, mas a votação é secreta. A votação é secreta. A sessão pública, aberta. Entendido? Bom, e a magistratura de carreira? Em se tratando de vaga reservada a juiz federal, olha que interessante. Presta atenção aqui. O presidente fará publicar edital com prazo de 10 dias para os interessados se inscreverem. Isso mesmo. Isso é, Claudete, o juiz tem que dizer se ele quer ser desembargador, se ele quer ser promovido, ganhar mais. É isso mesmo, é desse jeito. Sabe por quê? Presta bem atenção no que eu vou te dizer. Os magistrados, para eles, os magistrados, a promoção, ela é voluntária. Eles podem não querer a promoção, o desenvolvimento funcional. Por quê? Porque normalmente, com raríssimas exceções, a promoção do magistrado importa na sua mudança de condição funcional, é claro, mas também numa mudança de atuação, numa mudança de lotação. Um juiz federal promovido a desembargador, né, ele vai sair da sua região, vai sair do seu órgão de primeira instância, né, da seção judiciária, e vai atuar onde? Lá em um dos órgãos julgadores, algum dos órgãos colegiados da segunda instância. Ele vai ter que mudar, né? E às vezes isso implica em mudança até de residência, não é só, né? Fora a mudança da atividade funcional. Ah, ele é magistrado? Sim, ele continua magistrado, é claro, mas ele tem uma nova atuação funcional, visto que ele passa agora a ser o quê?
magistrado de órgão julgador de segunda instância. Entendendo? E entendido isso? Mas tá, entendi isso tudo, mas por que ele tem que dizer que quer isso? Porque ele é inamovível. Olha lá o artigo 95 da Constituição Federal, que traz as garantias constitucionais dos magistrados, vitaliciedade, irredutibilidade de subsídios, inamovibilidade, ok? A inamovibilidade, presta bem atenção, muita gente acha que inamovibilidade ela está afeta somente a fixação de lotação local de trabalho, né? Mas a inamovibilidade é mais que isso. Além da fixação de lotação, antes de tudo, para os magistrados, isso também acontece no Ministério Público, ocorre a fixação da condição funcional. Pode ser que o juiz não queira ser promovido. Não quero ser desembargador, não. Eu gosto de ser juiz de primeira instância. Dinheiro não é tudo nessa vida, não. É importante? Claro que é importante. Mas é tudo? Não, às vezes a família está no interior, né, do estado, está bem localizado. Eu não quero, eu gosto de ficar aqui, sou interiorano. Percebeu? Por isso que eles precisam manifestar vontade na promoção, no desenvolvimento funcional, por conta da sua inamovibilidade funcional. É interessante isso. Bom, então publica o edital para que os interessados se manifestem, né? Vocês, juízes federais, quais são os interessados na vaga de desembargador, ok? O corregedor vai prestar as informações sobre os preenchimentos dos requisitos legais para a promoção, porque, assim, observa dois critérios, antiguidade e merecimento alternadamente. Essa alternância é no critério de fixação de preenchimento da vaga, ok? Então, o que acontece? O tribunal é exemplo, né? Normalmente não acontece assim, mas para fins didáticos tá valendo. Olha, nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5 vagas de desembargador, ok? E aí, 5, todas elas devendo ser preenchidas pela magistratura de carreira. Tá bom, já verificamos, são 5 vagas. E agora, vamos fixar o critério de preenchimento. Antiguidade e merecimento, antiguidade e merecimento, antiguidade e merecimento. Ok? Olha, pega a lista de antiguidade, os juízes federais mais antigos, você já vai promover pelo critério da antiguidade? Não. Primeiro, ele tem que dizer, o mais antigo tem que dizer que se quer ser promovido, né? Ele pode não querer. Segundo, precisa submeter a votação do próprio tribunal, porque ele pode ser recusado por voto de 2/3 do próprio tribunal. Ok? Certo? E no critério do merecimento, os inscritos precisam ser analisados, todos os critérios de merecimento devem ser ao máximo critérios objetivos, produtividade, presteza na prestação jurisdicional, participação de curso e capacitação funcional, etc. Quem vai fornecer essas informações? O corregedor. Ok? Por isso que o corregedor ele é muito importante na promoção dos magistrados, ele que vai acompanhar o desenvolvimento funcional junto à primeira instância, dos magistrados de primeira instância, e é ele quem está apto a dar as informações necessárias para o tribunal, os membros do tribunal decidir quanto à promoção dos magistrados, ok? Bom, os nomes dos escolhidos serão encaminhados ao presidente da República para o procedimento da nomeação, ok? Se for pelo critério do merecimento, se encaminha ao presidente da República uma lista tríplice, é uma exigência constitucional do artigo 93. Se for o critério do merecimento, ocorre a indicação, porque aí não tem escolha do presidente. É uma indicação ao presidente do mais antigo, devidamente habilitado, que se inscreveu e que não tem contra ele nada que o desabone. Então, ele é indicado à sua promoção, ok? Perceba que é promoção, mas todos serão nomeados pelo presidente, atendendo ao comando constitucional, certo? Mas é desenvolvimento funcional. Tanto que o próprio regimento interno trata da promoção, que lá
Na culminância tem o ato de nomeação que preenche o cargo vago de desembargador. Tudo bem? Certo? Bom, não será promovido o juiz mesmo, juiz federal, que injustificadamente retiver autos em seu poder além do prazo legal, não podendo devolvê-lo ao cartório sem o devido despacho ou decisão. Olha só, né? Critério objetivo, olha, anda com processamento em dia, porque senão você perde promoção. Na promoção de juiz federal, serão observadas algumas regras. A antiguidade e o merecimento serão apurados na classe de juiz federal. Não é na sua carreira da magistratura, é na classe, ok? Ele era juiz substituto, depois ele foi promovido a juiz federal. Ali na classe de juiz federal é que vai ser apurada a sua antiguidade e o seu merecimento. Não interessa o que aconteceu a princípio lá na classe de juiz substituto, a classe inicial da carreira da magistratura. A promoção por merecimento pressupõe aí o mínimo de 5 anos na classe e também deve integrar o juiz a primeira quinta parte da lista de antiguidade. É o famoso quinto promovível, que tem nada a ver com quinto constitucional. Quinto promovível, além dele ter 5 anos na classe, ele tem que estar no quinto promovível. Como assim? Aqui não é uma lista de antiguidade? Divide essa lista aqui em 5 pedaços. Quem concorre à vaga de desembargador? Os magistrados, juízes federais, que integram a primeira quinta parte da lista de antiguidade. Essa é a regra, ok? Esta é a regra. Esses requisitos podem ser dispensados se entre os inscritos não tiver ninguém que preencha. Aí promove outros, né? Certo? Tudo bem? Olha só, nós estamos só iniciando o nosso bate-papo concurseiro. Aqui eu encerro essa aula introdutória, essa primeira aula do nosso curso teórico, né, de Regimento Interno do Tribunal Regional Federal. Eu espero que você tenha gostado e se você estiver nas redes sociais, no YouTube, no Facebook, nas mídias sociais, ok? Assistindo essa primeira parte da aula, adquira lá no site superprofessores.com.br o seu módulo completo e vem fazer parte desse time de heróis. Voe mais alto, seja super! Vem pra cá, te aguardo lá, módulo completo, ok? Até lá!